Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio e nesse estilo agora, breaking news. Vambora, rapidinho. Bem, hoje não tem clickbait, não usamos clickbait. Primeiro se inscreva no canal, seja parceiro nosso, faça parte do nosso grupo, seja membro, deposite milhões na nossa conta, faça o que puder, ajude, mas não tem problema. Qualquer coisa, só compartilhar, dá o nosso like aí, esperto, comentar, faça um comentário, faça alguma coisa, faça uma inserção, porque você vai escutar agora uma break news, que não é break news, tá? É mais um esclarecimento geral sobre a situação da Ucrânia, para você ter uma posição certa sobre isso aqui, sem lero-lero. Hoje à noite nós vamos comentar algo seríssimo. A live de hoje à noite é interessantíssima. E o título já está: Bolsonaro corre risco de morte ou risco à vida. Não é clickbait, é sério. E eu quero deixar claro para vocês que a análise geopolítica não tem nada a ver com a família do Bolsonaro, com a milícia, com a mulher dele, com Micheque, com casa, com porra nenhuma. A geopolítica não enxerga isso. A geopolítica é pura. Ela é estrutural, você tem que procurar em outro ponto. Então é o seguinte, Bolsonaro corre risco de morte à vida. Ex-primeiro-ministro, o homem mais popular do Japão, é assassinado num crime típico da Colômbia, não do Japão. O que tem por trás disso? Você vai saber hoje de noite. Às 21h30 você vai saber. Do meu jeito, da minha forma e com o meu nível de assertiva. Depois é só cobrar. Estou aí republicando vídeos de 3 anos, 4 anos atrás, de 2 anos atrás, mostrando para vocês as minhas assertivas em cima de uma análise fria e honesta. Bem, aos fatos aqui. Primeiro tenho que deixar claro a posição. Essa break news aqui é para dar a posição da Ucrânia. 2 pontos. O primeiro, o depoimento de Putin. Vladimir Putin vem a público e dá um depoimento lacônico, porém extremamente objetivo e preocupante para o Ocidente. Vocês não viram nada. O que está acontecendo na Ucrânia é uma brincadeira. Palavras do Putin, Vladimir Putin, não minhas. Vocês não viram nada. O que está acontecendo na Ucrânia é uma brincadeira. Se vocês querem ver a verdade, façam uma coisa, ataquem a Rússia. O recado foi dado alto, claro, bom tom e com bom som para o Ocidente inteiro, para os Estados Unidos. Quem saiu assoviando, cantando ou fingindo que não ouvia é quem sabe muito bem que não tem como contrarrestar esse tipo de declaração. O nível militar que a Rússia alcançou, porque o que acontece? Os estágios da dominação mundial vêm por etapas, por degraus. Tínhamos as tribos que lutavam, daqui a pouquinho alguém inventou alguma tática, daqui a pouquinho inventaram armas, daqui a pouquinho inventaram escudos, e as táticas foram se aprimorando. E daqui a pouquinho Gengis Khan inventa o ataque relâmpago a cavalo, destruidor, avassalador. Tudo isso aí são inovações técnicas da guerra, fora quando entra a arma de fogo em campo. E a primeira grande vítima é Constantinopla, que finalmente tem os seus muros derrubados, muros considerados intransponíveis, derrubados pelas armas de fogo. Ali há um processo, há domínio de uma tecnologia de dissuasão única. O que acontece? Os países começam a se armar, começam a se desenvolver armas de fogo, e aquilo ali é um elemento de dissuasão. Quem tem ganha, quem não tem perde. Quem tem o melhor está por cima, quem tem o pior está por baixo. A velha conta da humanidade. Desde a clava, desde a força, desde a porrada, é sempre assim, sempre foi. Nem tudo é força, mas também é força. Força bem aplicada. E esses elementos de dissuasão vão crescendo, até que os Estados Unidos criam a bomba atômica em 1945 e ficou durante 3 anos como única grande superpotência do mundo, com um poder dissuasório que ninguém tinha. Tanto é que tentam implementar a operação contra a Rússia. Tem material aqui, tá? Tem material aqui, procurem lá, por favor.
Então, a operação Drop Shot, é Drop Shot, se não me engano, sim, tenta fazer isso, mas não consegue porque faltavam quantidade. E a Rússia, logo em 48, desenvolve a sua bomba atômica, jogando água no chope dos Estados Unidos. Não só fabrica sua bomba atômica, como começa a pegar a primazia na corrida nuclear. Para quem não sabe, em termos nucleares, apesar dos Estados Unidos terem explodido 2 bombas atômicas em cima da cabeça de inocentes japoneses, porque Hiroshima e Nagasaki eram 2 cidades preservadas, sem defesa aérea, que não faziam parte do contexto militar, aquilo foi um crime de guerra hediondo, porque foi um ataque estratégico sem visar nenhum campo militar. Poderiam ter feito isso em Tóquio, que já era alvo militar, mas não. Fizeram em 2 cidades exatamente para ver a extensão dos danos. E aí meteram uma bomba de 14 quilotons, ou 14 mil toneladas de TNT, e depois 21 mil toneladas de TNT em Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki pagaram assim essa conta. Mas não conseguiram criar armas o suficiente. E a Rússia, quando vem com tudo. Melhores e mais eficientes armas nucleares, mais destrutivas, mais capazes, todas elas mais capazes. Tá? Até hoje, no campo de batalha, os elementos de dissuasão, os elementos explosivos da Rússia apresentam uma eficiência maior do que o americano. O que é isso? Tecnologia aplicada. É o que eles têm. Mas passamos pela Guerra Fria, onde a Rússia é derrubada, destruída, economicamente, não militarmente, e militarmente, como eu já falei aqui, através de 4 cidades que foram mantidas na Sibéria, escondidas, cidades essas que 2, pelo menos, ninguém sabe ainda onde seja, na vastidão da Sibéria. Provavelmente são cidades semi-subterrâneas, talvez em cima uma vila e embaixo um grande complexo. Não parou nem um pouco o aproveitamento e o desenvolvimento militar. E a Rússia renasce das cinzas, em toda a história que a gente tem falado do Putin. Não só renasce das cinzas, como vem acelerando e passa miseravelmente os Estados Unidos. Hoje Putin chega para os Estados Unidos e fala: não me encham o saco. Se vocês entrarem na minha frente, vocês vão ver realmente o que é poder de destruição. Eu estou brincando na Ucrânia. Eu estou treinando na Ucrânia. Quem tiver dúvida, faça uma coisa. Vocês acham que isso é mentira, vocês me ataquem. Os Estados Unidos as forças aliadas passaram a suprema vergonha de mandar para a Ucrânia seus armamentos, muitos deles de ponta, como o sistema HIMARS, de mísseis, terra-terra, o sistema parecido com o Astros nosso, só que muito pior, com um custo absurdo, custa $100 mil cada míssil, quando um míssil de ataque russo não custa 10% disso e causa mais destruição. A única coisa que os Estados Unidos sabem fazer é a arma de ficção científica ilustrado pela Pixar. Metade dos HIMARS que foram mandados há uma semana para a Ucrânia já foram destruídos no solo pela força russa, que mantém a guerra na cadência que bem deseja, usando o material que bem entende e fazendo o que acha melhor dentro de um processo de desgaste, onde vemos tranquilamente que todos os governos da Europa, sem exceção, irão cair. A Rússia promoverá a destruição de todo o sistema político ocidental atual. Por isso atacaram o território russo na esperança que o Putin fizesse um ataque devastador contra a Ucrânia e acabasse com tudo. Mas não foi isso. Putin continuou na mesma. E sistemas Caesar de 155 milímetros autopropulsados franceses foram mandados para a Ucrânia e sempre vem uma desculpa ou uma posição. Agora os russos vão se ver. E outra coisa que abriu na Ucrânia foi o Shopping Zelensky. Shopping Zelensky é um novo e-commerce muito popular, tá, na Deep Web, onde você consegue comprar todos os equipamentos mandados pela Europa, pelo Ocidente para lá. Os ucranianos mais vivos, que não estão aí para morrer, estão vendendo seus equipamentos. Inclusive, 2 sistemas autopropulsados Caesar foram vendidos com um deságio de 95% para as forças russas. Os ucranianos receberam 2 unidades e venderam por $250 mil as 2 unidades.
a Rússia, ao invés de destruir, deu dinheiro para os rapazes que se entregaram felizes e estão com um pé de meia garantido, para ao invés de morrerem em nome daquele larápio idiota, desse sistema anglo-saxão sionista, vão botar um dinheiro no bolso e ainda ajudaram a Rússia. Parabéns para eles, deveriam ser condecorados. Enquanto Zelensky tem a família morando num condomínio de altíssimo padrão, com 30 seguranças em Israel, os ucranianos morrem como moscas em nome desse verme, desse vagabundo, desse testa de ferro do Ocidente, que tenta provocar o Putin de todas as formas e tenta fazer o jogo do Ocidente. Como o Ocidente já falou, como Biden já falou, ele vai lutar até o último ucraniano, que morram todos. Mas não ficou só nisso, não. O grupo do G20 se reúne e começa a oriçar, e os Estados Unidos começou a criar o protótipo, o esqueleto de um grande tribunal internacional para julgar a Rússia e seus atos. Putin, como sempre, como uma esfinge, não deu um pio. Mas Medvedev, que já foi atlanticista, porém um atlanticista nacionalista, alguém que achava que a saída da Rússia era pelo Ocidente, até se dar conta que o Ocidente, a única coisa que ela quer da Rússia são riquezas e exploração. Está pouco se lixando para o povo russo. Então Medvedev virou uma fera. Hoje, Medvedev é 10 vezes mais perigoso do que o Putin. Medvedev botou o dedo na cara dos Estados Unidos e de todo o Ocidente e falou exatamente nesse tom, nesse que eu vou falar. Vem cá, vocês sabem com quem vocês estão se metendo? Nós temos o maior e mais completo arsenal. Nós temos armas hipersônicas que vocês nem sonham em ter. Quem são vocês para colocar a Rússia em algum tribunal? Não tem tribunal nenhum para nós. Nós temos armas e temos poder de destruição. Se vocês continuarem assim, vocês estão querendo o fim da raça humana e nós não vamos titubear. Ninguém aqui vai passar recibo para vocês. Acabou o predomínio de vocês. Acabou os assassinatos em massa. Palavras dele, não minha. Acabou os 20 milhões de pessoas inocentes que foram assassinadas pelos Estados Unidos. Eu estive no Vietnã, palavras de Medvedev. Eu estive no Vietnã. Eu vi lá, pessoalmente, 3 milhões de pessoas assassinadas por vocês. Gente do outro lado do mundo, pobres camponeses, que nunca saberiam aonde ficam os Estados Unidos, que não impactavam os Estados Unidos em nada. Mas vocês, para venderem armas, para fazerem destruição, para mostrarem poder, foram para lá. E no final das contas, Deus foi maior e vocês saíram de lá arrasados. Mas mesmo assim mataram 3 milhões de pessoas. Em mais de 200 conflitos depois da Segunda Guerra Mundial, vocês mataram mais de 20 milhões de inocentes. Vocês roubam, vocês assaltam, vocês matam presidentes, vocês derrubam governos, vocês botam países na fome, na miséria, e vêm vocês com essa conversa fiada de direitos humanos e de blá 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 e de democracia, querendo pautar a Rússia. Aqui é a Rússia, aqui vocês não vão arrumar absolutamente nada. Nada. O que vocês vão arrumar vão ser simplesmente cogumelos atômicos e o fim da sua existência. Tá? Aqui não tem nada. Foram as palavras de Medvedev que fecham exatamente com as palavras de Vladimir Putin. Vladimir Putin é aquele que estava terminal, que ia morrer no dia seguinte, porque tinha um câncer terminal, e cada dia que aparece mais novo, com mais vigor e com mais disposição para arrebentar com o Ocidente. Na Ucrânia, tem semanas que ninguém consegue postar uma foto sequer de um tanque, um blindadozinho russo, um blindado leve russo destruído, porque não existe mais isso. O que está havendo simplesmente é um massacre total. A Rússia largou a Ilha das Cobras, ou Ilha das Serpentes, e ontem os coitados os ucranianos mandaram lá uns 20 ou 30 pobre coitado para lá. A Rússia foi lá, devastou tudo, matou a maioria e uns poucos conseguiram fugir. Uma canalice sem tamanho para proporcionar meia dúzia de fotos que não valem nada. A Rússia, ao invés de defender o local, falou assim, tá aí. Aí fizeram a palhaçada de sempre, a la Boris Johnson, né? Que infelizmente o palhaço Zelensky está perdendo mais um palhaço no picadeiro, já perdeu da Bulgária, aquele lavador de pratos e pizzaiolo
da Alemanha é o próximo. O povo polonês já começou a encurralar os seus governantes, os poloneses, que não têm nenhum tipo de amor pela Rússia, fazendo passeatas, destruindo símbolos da categoria LGBTQI a quinto dos infernos ou qualquer coisa, QI a bosta, né? Eu acho que é isso, QI a BOSTA, né? Mais ou menos, não sei o que foi. Na Polônia está havendo isso. Macron pelos pentelhos, Biden, um boneco que não sabe o que faz, sequestrado pela Suprema Corte, que lá como aqui no Brasil tenta governar o país, não sei se é pelos mesmos motivos, ou pela mesma diretriz, ou pelos mesmos donos, acontece isso aí. Enquanto isso aqui, na live hoje de tarde, hoje à noite, você vai descobrir o que está acontecendo. São 3 pontos distintos, e eu vou analisar os 3. O depoimento de Bolsonaro, o discurso dele, mantendo lealdade aos contratos com a Rússia, se declarando neutro, porém com um viés totalmente pró-russo, e fazendo um discurso de Brasil grande e soberano. Ah, Rubem, olha só, isso aqui é geopolítica, faz o favor. Isto aqui eu não estou comentando novela das 8. Não sou comentarista de novela da Globo, por favor. O que ele falou foi repercutido pela imprensa mundial. Não estou aqui para ficar batendo panela aqui junto ou brigando com a turminha do PT interessado com as mamatas de Brasília. Eu não estou falando disso. Estou falando posição geopolítica, posição lá fora, posição que o Lula até foi altivo em alguns momentos e a Dilma simplesmente foi um desastre. Mas tudo é do PT, eles estão todos juntos, eles têm que pagar o pacote inteiro. Então, Bolsonaro fez um discurso que repercutiu em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos. Ele deu o depoimento foi para a Fox, né? Acho que foi para a Fox, aquele Carson, né? Steve Carson, sei lá o nome dele, estou um pouco me lixando. Ele não me conhece, por que eu vou conhecer ele? Estou nem aí. Então é o seguinte, mas o cara é conhecido lá e ele reiterou para o público americano, todo que ouvisse, a posição dele em relação ao Putin. Uma posição altiva, uma posição de igualdade, uma posição de parceria. Não fez como os outros que traíram, roeram a corda e estão dando uma de moleques de recado. Hoje a Europa é muito mais subserviente aos Estados Unidos que o próprio Brasil. Daí a pergunta, Bolsonaro corre risco de vida? Ou risco à vida? Ou risco de morte? Tá? É isso? É verdade? Vamos saber isso hoje à noite. Aqui hoje eu só coloco a posição soberana da Rússia com seu armamento dos sonhos de ponta, aonde o Putin claramente fala para todo mundo, alto e bom tom, eu estou brincando, vocês não viram nada. E o desespero toma conta do Pentágono, que tenta atirar para todo lado, todo lugar ao mesmo lado, e talvez a morte do nosso ex-primeiro-ministro e futuro primeiro-ministro japonês tem a ver com esse desespero, com esse destempero, com essa incapacidade da política internacional de um Estado que começou a criar criptomoedas, começou a criar mundos virtuais, começou a afastar a sua própria juventude, a própria juventude do Ocidente, do trabalho, da labuta, da produção. Todos nós ficamos longe disso. Quem vai produzir para a gente agora são chinos, são vietnamitas. Eles se vendem por 10 centavos. A gente o que vai fazer aqui? A gente vai ser operador de câmbio. A gente vai ficar aplicando em ações. Já existia essa figura no final do século XX, que o americano, na hora do almoço, ia numa lan house, parava, abria seu pacote de ações, fazia 3 ou 4 lançamentos, ganhava $500 e pronto, fazia o seu salário de $10.000 por mês, trabalhando apenas nos dias úteis. 10, 15 mil dólares trabalhando 15 minutos por dia. Por quê? Quem trabalha são os chinos, quem trabalha são os vietnamitas, quem trabalha são os olhos puxados, as crianças escravas, está pouco ligando. Você é um investidor, você é uma águia do mercado. Era isso que foi vendido para todo mundo, mas a conta chegou. Nem demorou tanto e chegou. E agora você não tem como pagar essa conta. Você está totalmente exposto. Quem consegue pagar essa conta é o Putin, que preparou o país para isso. É a China que preparou o país para isso. É a Índia que preparou o país para isso.
O Brasil está no meio termo, uma parte muito trabalhadora, uma parte produtiva, outra parte querendo produzir, e uma quantidade relativa de imbecis ligados pela Pauliceia desvairada, liderados, né, aonde todos são traders, aonde todos são pessoas que ganham em investimentos, e ninguém produz, ninguém trabalha, ninguém pergunta quem tomou a conta do Lojinha. E assim aparecem Gladsons, aparecem outros fazendo pirâmides, dando golpe, e depois saindo impunes, porque o dinheiro é tanto que a consciência da nossa magistratura, na maior parte das vezes, ou na maior vezes das partes, né, tem um preço muito baixo, e é muito fácil acertar. O sócio do Gladson hoje vai para a rua. O Gladson já foi inocentado em dois mandados de prisão. Ainda tem 3, mas daqui a pouquinho está na rua também. Dinheiro para isso ele tem, e gente para se vender do outro lado também. Hora de dar um basta, hora de dar um freio de arrumação nisso tudo. Por isso a pergunta, Bolsonaro corre risco de vida? A gente vai ver isso hoje. A gente vai ver isso hoje mais tarde. Mas por enquanto a gente fica com essa notícia. Putin caga na cabeça de todo mundo e Medvedev vem e arremata. Foi simplesmente arrebatador. Arrebatador. Fiquem na sua, não se metam, que vocês não têm força com a gente. Vocês não são nada na fila do pão. Foi esse o recado de Putin, e falou assim, como eu sempre falei desde o começo, aquilo é briga de irmão, toma cuidado. Ele ali não está botando o que ele tem, não. Ele deixou claro para isso e mandou quem quiser tirar a prova. E Medvedev falou que venham mesmo, porque a nossa intenção é esmagar vocês, acabar com esse genocídio mundial, com esse tipo de política. Como eu falei nessa semana, uma live muito oportuna, nem com tantas visualizações, eu deixei claro para todo mundo. A nova posição do mundo é essa é a nova ordem mundial. A gente tem que tomar cuidado para não piorar, porque eles não vão se infiltrar politicamente como os Estados Unidos faz. Vão vir, vão investir, ou você quer parceria mais com eles, pode chamar. Ou então você continua aliado a quem você quiser. Se você quiser participar do BRICS e carregar o defunto dos Estados Unidos nas costas, problema seu. Não é problema deles. Tá? Agora, se você quiser fechar com eles, você vai ter tudo. É esse o grande impasse nesse momento. O mundo mudou e não volta mais atrás. A Europa pertence, o destino da Europa pertence à boa vontade e humor do Putin e de seu Politburo. Não é só Putin. Não adianta, não matem o Putin, não, porque pode vir uma mulher, pode vir uma feminista, né? Pode vir uma Maria Zakharova muito pior do que ele para o Ocidente, não tenha dúvida. Então, gente, vou ficando por aqui. Conto com vocês mais tarde. Um abraço para todo mundo e tamo junto.